Caríssimos irmãos, boa tarde, minhas saudações fraternas a todos vocês, sempre com muita saudade de nossos encontros em nosso lar da fraternidade do Grupo Irmão Altino. Bom, hoje o tema seria um dos mais delicados e talvez também espinhosos e difíceis que poderíamos tratar. Vamos falar das dificuldades, que nós temos nos nossos relacionamentos familiares, quem não os tem. Vamos falar um pouquinho sobre, então, provas e expiações no lar. Existe um capítulo muito interessante no livro de Joana de Ângeles, quando ela trata das constelações familiares. E a gente vai ver a riqueza ali que vai nos trazer essa leitura, porque, sem sombra de dúvida, tudo poderá ser explicado à luz da razão e da fraternidade e do amor que o Espiritismo nos traz. Esse consolo é fundamental, principalmente agora, em tempos tão difíceis, quando passamos mais tempo em casa, junto de nossos familiares, para o entendimento do porquê dessa convivência, às vezes, ser tão espinhosa, tão dura e tão difícil. O Espiritismo já considera, através da lei da reencarnação, a pluralidade das existências, e com isso trazemos, vamos dizer, uma bagagem espiritual que absolutamente não se resume a só essa vivência que experimentamos hoje. Através de sucessivas reencarnações, fazemos e desfazemos laços, encontramos e nos desencontramos das pessoas. Trazemos, então, em todas essas marcas dessas experiências, situações, às vezes, não muito boas, onde nos comprometemos karmicamente com alguns outros espíritos e que cabe a gente recuperar esses laços rompidos através do aprendizado do amor. A família, Chico Xavier já dizia que a família é muito mais uma ligação de resgate do que de afinidade, salvo exceções, é lógico, isso não é uma regra. Mas seguramente nascemos em lares, muitas vezes, onde encontramos desafetos, onde encontramos dificuldade de relacionamento, e isso não é à toa. Muitas vezes são marcas pretéritas de situações, às vezes, que não podemos nem imaginar, e que graças a Deus existe aí o véu do esquecimento, para que, como se tivéssemos zerado tudo nessa vida, para começar do zero e aprender a conviver novamente com aquele que ou nós magoamos ou que nos magoaram profundamente. Sem essa possibilidade do reencontro, como faríamos para refazer esses laços? Que alternativas nos sobrariam? Através do processo reencarnatório, então, onde criamos laços espirituais com outros espíritos, nos encontramos novamente aqui, nesse planeta de provas e expiações, na tentativa de, através da convivência sanguínea, através da convivência diária e das dificuldades que isso nos impõe, aprender a respeitar, tolerar, entender, enfim, chegando até o propósito maior, que é o de amar. Várias vezes escutamos pessoas nos dizerem: eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ser seu filho, quando na verdade, através da misericórdia dos planos reencarnatórios, não só pedimos, mas imploramos para que fôssemos, para que o fôssemos. Então, isso não é verdade. Todos os laços difíceis que cultivamos em nossos ambientes familiares têm uma razão de ser, assim como aqueles de afinidades. Essas provações dentro da família podem ter origem no corpo físico ou no corpo espiritual. No corpo físico, principalmente, um filho doentio, um filho que nunca apresentou saúde do ponto de vista físico, um filho que de repente desenvolve uma doença grave e que nos faz
realmente nossas atitudes e posições diante do mundo. Então, a doença física muitas vezes é um grande instrumento para que possamos aprender a ter mais compaixão, empatia, cuidados com aquele ser que ali sofre naquele momento. Muitas das encarnações físicas já vêm marcadas por doenças, né? As chamadas doenças de nascença ou doenças já geneticamente determinadas. Isso a ciência não explica por que determinadas pessoas têm essa marca genética. Mas nós que sabemos que os gametas são, na verdade, acolhidos e escolhidos de acordo com um processo reencarnatório já determinado previamente, podemos entender muito bem o porquê dessas situações em que uma criança nasce com sérios problemas de doenças físicas ou que vem a desenvolver, sendo um instrumento de provação ou muitas vezes de missão para seus pais. Então, para aqueles que apresentam provações de doenças familiares, pense nisso. Muitas vezes essas doenças representam a catarse de um processo educativo que até muitas vezes nem se trata para o próprio espírito doente, mas sim para os pais, para os irmãos, para toda a família. A aceitação desse processo difícil, quem não vai sofrer quando vê um filho doente, não é? Transforma a pessoa. E o amor fraternal, o amor daqueles que exercem ali a função de pais e mães, então esses se sublimam mais ainda à medida da necessidade daquele pequeno ser ou daquele espírito que de alguma maneira adoeceu. Existem também as expiações do ponto de vista espiritual, né? Aquele filho rebelde, quem é que nunca teve um caso assim, né? Na família. Aquele espírito que se perde no caminho, apesar de todas as orientações, de toda a guarda dos zelosos pais. Quem nunca teve um caso assim, né? De um filho que desde pequeno se apresenta revoltado, dissoluto, que não aceita as ordens ou imposições paternas, enquanto outros aceitam bem. Muitas vezes são espíritos já marcados por antipatias pretéritas, né? Por dificuldades de relacionamento que já aconteceram antes e que por conta disso chegam agora ainda com resquícios nas suas lembranças perispirituais, convertendo essas lembranças em situações agora de agressividade, de abuso de substâncias, né, de vícios, de incorreção em diversas áreas da vida. Aquela pessoa que muitas vezes você olha e fala, meu Deus, como pode ser esse irmão daqueles outros 2 ou 3 que são tão certinhos que nunca dão problema? Muitas vezes, gente, a pessoa problema na família é só o caso índice de uma família doente. Então, antes de qualquer julgamento, há que se rever o comportamento de todos que constelam aquela família. Há que se rever o comportamento de todos os integrantes daquele círculo familiar e não simplesmente julgar alguém por um comportamento considerado inadequado. Muitas vezes, a gente tem que lembrar daquele ditado que diz: ama-me quanto mais eu fizer alguma coisa errada. Ou seja, ame-me quando eu menos merecer, porque é aí que eu mais preciso. Como é difícil, né? Somos ainda espíritos imperfeitos e quem nos dera ter ali uma receita de bolo, ter ali alguma coisa que fosse uma orientação, uma bússola para dizer como proceder nesses casos. Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que sou um bom filho? E a situação se reverte depois quando os pais, né, já mais velhos, às vezes assolados por doenças neurodegenerativas, por doenças mais difíceis de serem tratadas porque afetam a cognição, porque afetam a possibilidade de comunicação com seus familiares, passam então a ser tratados como estorvos, como alguém que deva ser descartado e muitas vezes, apesar de famílias numerosas, são relegados aí à solidão dos asilos e dos lares que as pessoas ali os colocam. Na verdade, o entendimento de que
o amor é a grande solução, de que o amor é capaz de reverter, isso é que deve ser o nosso norte. Não existe outro remédio para relacionamentos difíceis. Não existe outro remédio para situações que parecem não ter solução. A solução sempre é amar. Se a gente tem alguma dificuldade com alguém em casa, a gente tem que pensar, se essa pessoa não muda, eu vou mudar. Eu vou mudar meu modo de olhar para ela, eu vou mudar meu jeito de entender e até tentar ajudá-la no sentido de descobrir que mensagens ela está passando através dos surtos de agressão, de raiva, de explosão, de falta de paciência e de tolerância. Difícil, né, gente? Mas isso é perfeitamente possível. Isso é um aprendizado. Essa é uma situação que não é conquistada de uma hora para outra. Essa não é uma situação em que a gente nasce hoje já sabendo como fazer. Mas através dos conhecimentos que adquirimos com a nossa doutrina maravilhosa, nós vamos entendendo que somos a resultante de várias encarnações e que trazemos então muitas vezes uma alma dolorida, cheia de pontos de feridas que precisam ser tratadas amorosamente e não extirpadas como se isso fosse fácil com um bisturi espiritual. O único remédio, a única terapia é o amor. Comumente, eu vejo chegarem pessoas no meu trabalho com histórias de conflitos familiares, onde só um dos filhos assume o cuidado com os pais, né? Os pais já velhinhos, adoentados, que necessitam ali do apoio e do suporte que sempre deram para os seus filhos e muitas vezes, apesar da prole numerosa, não recebem de volta, já no final da sua vida, esse amparo. Então, eu costumo dizer para essas pessoas, que sempre a história se repete, isso é muito comum, que a recompensa que virá do céu, porque do mundo material não podemos esperar nada, mas a recompensa celestial virá quando nos lembrarmos do carinho que oferecemos, da proteção, de toda a segurança que oferecemos, de tudo aquilo que foi feito no sentido de dar o melhor para eles. Isso fica gravado no nosso perispírito, impedindo que culpas e remorsos nos assolem depois, e fica no perispírito deles também, em forma de gratidão. Quantos laços difíceis gerados antes podem, através da proximidade familiar, nos fazer refazer tudo isso e voltar a olhar para aquela pessoa como um espírito amigo, um espírito irmão e passar até a voltar depois em outras encarnações com laços agora não de resgate, mas sim laços de afinidade. Como poderemos amar o próximo se não conseguimos amar quem está mais próximo da gente, que são nossos parentes, nossas pessoas, nossos irmãos de sangue que convivem conosco? Na nossa casa é que nós nos mostramos verdadeiramente, né? O uso de máscaras em casa não é tão grande quanto a gente traz o verniz social. Então, Deus nos dá a chance de, através da fraternidade dos irmãos, por exemplo, começarmos a entender o que é o primeiro princípio do amor embutido em nosso coração. Então, daquele amor que antes era destinado à mãe, principalmente, quando você tem um irmão, você aprende que você não é mais o objeto único de atenção da mãe. E você vai ter que dividir o amor dela com seu irmão. Depois, mais tarde, você aprende que, na verdade, aquele círculo que você formou só de irmãos não é mais suficiente e você vai procurar uma outra pessoa e constituir com ela uma nova família. Aí você vai já exercitar um outro tipo de amor, exercitar uma nova modalidade de relacionamento, que também muitas vezes não é fácil. As provações que o casamento impõe são, como diria o nosso querido Frei Hans, uma maneira da gente se santificar. Não é fácil, muitas vezes nós falhamos nessa missão. Falhamos e o Espiritismo respeita o nosso livre-arbítrio, nos dando a oportunidade de refazer nossos laços quantas vezes forem necessários. Mas o importante é saber que só ficaremos cientes
de que está tudo resolvido quando estivermos aprendendo a amar pessoas que pensam de maneira diferente da nossa, amar as pessoas que agem de maneira diferente da nossa e que nem por isso estão errados. As lentes, né, com que enxergamos a vida nos faz ter a nossa noção de certo e errado, mas precisamos entender que muitas vezes outras pessoas têm outras lentes que foram moldadas de acordo com a sua história. Então, aquele ditadinho que diz, né? Antes de me julgares, calce meus sapatos e saiba por onde andei. Sempre através de qualquer comportamento existe uma história. Nada é aleatório, nada é de maneira casual. Tudo tem uma razão de ser. E que maravilha quando descobrimos as imensas possibilidades de amor que vemos nos seios familiares, não é? As doações de órgãos, que muitas vezes a pessoa se dispõe a abrir um pedaço dela para outro membro da família. As doações de vida mesmo, né? De uma mãe que muitas vezes, diante de um filho em perigo, salva seu filho dando a própria vida por ele. E tantas outras histórias de abnegação. São histórias de amor em movimento. São histórias de pessoas que, apesar das dificuldades e das diferenças que já enfrentaram juntas, já têm aquela semente amorosa desenvolvida de tal maneira que para ela aquela situação familiar é mais importante do que qualquer outra coisa. E nós temos exemplos, vários exemplos disso, né? De famílias fraternas onde o amor impera. E é para isso que devemos caminhar, porque com isso, aliás, o nosso irmãozinho dentro de casa mais difícil, seja ele filho, pai, marido, tio ou alguém que você conviva, são nossos professores. Sem eles, como apararíamos nossas arestas? Sem eles, como teríamos a oportunidade de exercitar nossa tolerância e nossa paciência? Lembrando sempre que o mesmo, a recíproca, é verdadeira. Quanta dificuldade nós devemos dar também a nossos familiares. Quantas vezes nós já os magoamos? Quantas vezes fizemos coisas que não estão de acordo com aquilo que vemos todas as vezes em que passamos a estudar o Evangelho do Cristo? O amor é o grande bálsamo. O amor é o grande remédio. O amor é o único tratamento. Vamos olhar então para a nossa família como a Sagrada Família de Jesus, com amor, com piedade, com compaixão, com devoção, aceitando as limitações dos outros, lembrando que nós também temos as nossas. Aceitando as dificuldades, sabendo que muitas vezes fomos nós os detratores daqueles que hoje nos tratam mal. Com isso, tenho certeza que nós teremos paz, harmonia e conforto dentro de casa, entendendo que somos viajantes da eternidade e que queremos sempre levar bons companheiros junto conosco, reavivando laços de afeto, reavivando o amor, sabendo que a morte não existe e que poderemos em breve nos reencontrar novamente. Eu espero que vocês estejam bem com suas famílias, que fiquem em paz, que tentem pensar sempre no Evangelho do Lar como um grande medicamento a ser usado de maneira conjunta. Todas as semanas, fazer pelo menos uma vez o Evangelho no Lar muda o ambiente energético da casa. Atrai espíritos bons que ali naquele momento vêm nos ajudar naquela oração singela. Transforma o ambiente no sentido de já, desde cedo, incutir principalmente nas crianças e nos jovens o sentimento maior da comunhão familiar. Através da família nós podemos resolver muitas coisas, nos apoiando, usando-nos como alicerces uns dos outros, a caminho daquele amor maior, que é o amor ágape, que Jesus nos ensinou verdadeiramente. Fiquem em paz e até a próxima reflexão. Um grande abraço.